No vídeo passado a gente fez a conexão com o banco de dados para ler todos os usuários lá da tabela do usuário. Então agora vamos prosseguir aqui no CRUD e vamos inserir. Então vamos fazer o create, né? Vamos inserir, escrever o código para inserir um usuário. Então deixa eu contrair esse método aqui, que eu fiz um método para buscar os usuários que eu rodei lá na main. Agora eu vou fazer a mesma coisa, um método public static void para inserir usuário. E a primeira coisa que eu vou precisar fazer é pegar o e-mail e a senha desse usuário. Então, string e-mail é igual a scanner.nextString. E aí, no caso, eu preciso instanciar um scanner. Então, já deixa eu fazer isso aqui. Scanner é igual a new scanner. Na entrada do sistema, system_in. Deixa eu incluir, né, importar a classe scanner, Ctrl+Shift+I. Ele me pergunta se eu quero importar o scanner, eu dou OK. E aqui não é nextString, né, nextLine. E mesma coisa para a senha. Scanner.nextLine. E para isso eu vou enviar uma mensagem antes pedindo o e-mail e a senha. Então, digite o e-mail. Vou tirar o ln para não pular a linha. E a mesma coisa para a senha. Digite a senha. Então o usuário vai colocar o e-mail e a senha que ele quer se cadastrar. E agora a gente vai ter que fazer aquele mesmo procedimento de instanciar o driver, registrar o driver, preparar um comando SQL e enviar esse comando para o MySQL e receber a resposta de volta. Então vamos dar uma olhadinha lá no buscar usuários para a gente relembrar o que a gente fez. Instanciamos o driver, registramos ele, abrimos uma conexão. A gente começou a preparar um comando SQL com select *from lista tarefas usuário. E aí a gente executou esse comando com statement.executeQuery e o MySQL nos deu a resposta, trazendo todas as linhas que tem na tabela usuário. A gente guardou essas linhas dentro desse RS e aí a gente foi lendo linha por linha, pegando cada uma dos dados, né, cada uma das colunas. E depois a gente simplesmente apresentou na tela. Então deixa eu contrair de novo buscar usuários, que a gente vai fazer a mesma coisa aqui no inserir. Então é try driver igual a new driver, driver manager.register driver. Já vou colocar o catch aqui, porque pode dar uma exceção. E agora eu vou abrir a conexão. Connection C é igual a driver manager.getConnection. Aqui eu vou passar o URL de conexão, jdbc, /mysql, a máquina que eu vou me conectar, que é o localhost, na porta 3306. Passo o usuário do MySQL, que é root, e a senha vazia. Com a conexão aberta, eu vou começar a preparar o comando que eu vou enviar para o MySQL. Então, prepared statement, STMT, é igual a c.prepareStatement. E aqui dentro eu vou passar o código SQL que eu vou enviar. Como eu estou querendo inserir o usuário, então o código é insert into lista tarefas.usuário. Essa é a tabela que eu vou inserir. Quais os valores que eu vou inserir? E-mail e senha. Não precisa inserir o ID, porque o ID está usando aquela estratégia de auto-increment. E agora eu preciso passar os valores. E aqui tem uma novidade em relação ao Java. A gente não passa os valores diretamente aqui. Por exemplo, lá no banco de dados, aqui estou conectado com um banco de dados, lista de tarefas, deixa eu apagar tudo aqui. A gente sabe que para inserir diretamente aqui no banco de dados, na linha de comando, é insert into usuário, e-mail, senha, values, e aqui eu colocava o valor, por exemplo, teste@teste.com e a senha teste, por exemplo. A gente já colocava o valor diretamente aqui quando ia inserir, através da linha de comando, através do comando, ou então até mesmo no workbench. Só que aqui a gente coloca de uma maneira diferente, a gente coloca um ponto de interrogação. Então, ao invés de passar os valores diretamente, a gente só coloca ponto de interrogação, dizendo para o Java assim, nesse ponto, nesse local, eu vou inserir um valor, que eu ainda não disse qual é o valor, mas eu vou colocar um valor aqui e aqui também.
Esse primeiro ponto de interrogação vai ser o valor para e-mail e no segundo ponto de interrogação vai ser o valor para senha. Então, isso aqui a gente só está preparando o comando. E agora, para a gente substituir esses pontos de interrogação pelos valores que a gente quer colocar, a gente coloca statement.setString no primeiro ponto de interrogação. Então, esse 1 aqui significa que eu quero substituir um valor nesse primeiro ponto de interrogação. E aqui eu coloco justamente o valor que eu quero colocar lá, que é o e-mail. E é setString porque o e-mail é uma string. Se o e-mail fosse um int, por exemplo, seria setInt. Se fosse um boolean, seria setBoolean, e assim vai. Como é uma string, setString. E eu vou fazer a mesma coisa para senha. Statement.setString, que também é uma senha, ou que também é uma string, no segundo ponto de interrogação, e o valor que eu quero passar é o valor da senha. Então, é assim que a gente substitui esses valores lá no ponto de interrogação. Isso é feito porque o Java, usando esse setString, ele substitui o valor apropriado para o MySQL. Porque nem sempre a gente vai colocar só string, a gente pode colocar bytes, a gente pode colocar outros tipos de dados, que quando a gente usa esse set, né, o statement set, ele já coloca os dados no formato que o MySQL vai entender. Então, feito isso, a gente já preparou o nosso comando e agora a gente vai executá-lo. Só que a gente vai executar de uma maneira diferente. Lá no buscar usuários, a gente executou usando o execute carry. A gente não quer mais executar uma carry, porque a gente vai fazer uma alteração no banco. A gente vai inserir uma nova linha lá no banco. Então é execute update. Como a gente está atualizando essa tabela usuário, então a gente está fazendo uma atualização nela, portanto é execute update. E esse método, ao invés de retornar um result set, ou seja, todas as linhas do banco de dados, ele não vai trazer as linhas. A gente não está lendo as linhas. A gente está inserindo um novo usuário. E aí o MySQL ele vai devolver a quantidade de linhas que foram alteradas nessa tabela usuário, né? A quantidade de linhas afetadas. Vamos relembrar isso daqui. Ó. Deixa eu fazer um insert into aqui no MySQL diretamente através da linha de comando. Insert into usuário, e-mail, senha, values. Teste@teste.com, a senha é teste e vou enviar esse comando. Olha aqui a resposta que o MySQL nos dá. One row affected. Então, uma linha foi afetada. E é justamente essa informação aqui que o MySQL nos devolve quando a gente executa esse execute update. Então, eu vou criar uma variável do tipo int, chamar de rows affected. E aí, o resultado desse execute update é a quantidade de linhas afetadas. Eu vou guardar nessa variável. E, por exemplo, eu posso fazer um if. Se a quantidade de linhas afetadas for maior do que 0, eu posso enviar uma mensagem para o usuário dizendo usuário inserido com sucesso. Caso contrário, né, se não for maior do que 0, significa que é igual a 0. E aí eu posso enviar uma mensagem também dizendo erro ao cadastrar usuário. Tente novamente. Alguma mensagem assim. E aqui, caso dê algum erro, eu vou dar o e.print_stack_trace. Então, vamos executar esse método, né? Vamos chamar esse método inserir usuário lá na main. Primeiramente, eu vou continuar chamando esse buscar usuários para a gente mostrar todos os usuários que já estão cadastrados. Então, eu vou até colocar um salt aqui. Usuários cadastrados. Vou pular uma linha para ficar melhor de ver. Depois eu vou pular mais uma linha aqui. E agora eu vou mandar uma mensagem inserindo novo usuário. Vou pular mais uma linha. E agora sim eu vou chamar o método inserir usuário. Então isso aqui é só para a gente ver na tela melhor. Vou buscar usuários, vou inserir o usuário e aí a gente vai rodar todo esse código aqui. Então a gente vai pegar o e-mail, pegar a senha e vai receber a mensagem se o usuário foi inserido com sucesso ou se teve algum erro, seguindo essa lógica do rows affected, que vai ser o valor retornado lá no execute update. E aí depois eu vou pular mais uma linha e vou mostrar usuários de novo. Usuários cadastrados. 1, 2, 3, 4, 5. E deixa eu pular mais uma linha. Eu vou chamar o método buscar usuários novamente, só para a gente ver agora as diferenças, né? Primeiro a gente vai mostrar todos os usuários antes de inserir.
depois a gente insere e depois a gente mostra todos os usuários novamente para a gente ver se realmente funcionou. Então vamos executar esse código aqui. Está aqui rodando. Usuários cadastrados, igor@igor.com, java@java.com, teste@teste.com, que foi o usuário que a gente acabou de inserir ali no MySQL. Inserindo o novo usuário. Então, novo@novo.com e digite a senha novo. Ele vai mostrar de novo os usuários cadastrados e está ali, ó, o novo acabou de ser inserido. Então, esse é o código para inserir um novo usuário. A gente pega o e-mail e a senha e roda todo esse código para fazer a conexão lá com o banco de dados. Então, recapitulando, instanciamos o driver, né, fazemos ele criar na memória, né, a gente instancia ele na memória, registra esse driver, ou seja, a gente está dizendo para o Driver Manager, Driver Manager é esse driver que eu quero que você utilize para se comunicar com o banco de dados. Então, de novo, por que é importante fazer isso? Porque os drivers, aqui no nosso caso, a gente está usando o driver do MySQL. E existem vários outros, como por exemplo o driver do PostgreSQL, driver do MongoDB e assim vai. Então a gente precisa dizer para o Driver Manager que é esse driver que ele vai utilizar. Mostrando isso, tendo feito isso para o Driver Manager, aí sim a gente pode pedir para ele abrir a conexão para a gente. Depois de abrir a conexão, a gente prepara um comando SQL. Deixa eu expandir aqui um pouco para... relembrando esse detalhe, colocando ao invés dos valores direto, a gente coloca o ponto de interrogação, substitui os pontos de interrogação pelos valores que a gente realmente quer colocar ali nas posições, e-mail e senha, executa com execute update e nos traz a quantidade de linhas afetadas como resposta, e a gente faz um if básico aqui para saber se o usuário foi inserido com sucesso ou se teve algum erro ao cadastrar o usuário. Então, só para fazer a verificação lá no MySQL, eu vou dar um select asterisco from usuário para a gente ver se realmente foi inserido aqui e está ali o novo. Então, dessa maneira, a gente consegue inserir usuários com o Java.